microfone. Glória a Deus! Amém, irmão? Amém. Aplauda a Deus pela vida dessa vez que Deus vai nos dar. Receba a palavra de Deus. Meus irmãos, é com extrema alegria que eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Que honra e que privilégio poder estar retornando a esta casa, a este ministério, aonde eu me sinto muito bem, muita vontade. Deus abençoe a vida de cada um dos amados irmãos que aqui estão. Deus abençoe a nossa querida pastora Maria. É uma bênção poder estar com a senhora. Toda vez que eu vejo a pastora Maria, meu coração se alegra, porque é uma mulher de Deus. Deus abençoe a senhora. Fico aqui a minha palavra de gratidão também ao querido pastor Antônio, que ainda não está presente devido às correrias do dia a dia, mas fica registrada a minha palavra de gratidão. Louvamos a Deus pela vida da Fernanda Fabiana, diaconisa Fernanda, que nos convidou. Obrigado, viu? Ela propôs uma data, não dava, tentei outra, não dava, e nós fomos conversando, que dava para os dois, né? De quarta-feira é o nosso culto de doutrina da nossa igreja, e eu tento não atender convites nessa data, porque é bom também estar em casa para ouvir, né? Mas para amigos a gente sempre abre uma sessão em nome de Jesus, né? Deus abençoe a todos. Amados, eu estava relutando com Deus porque eu ia pregar Daniel capítulo 3. Porém, desde que eu pisei os pés aqui no santuário, Deus está fazendo queimar uma palavra no meu coração. E a pastora entrou em uma temática que aborda exatamente o que Deus me mandou pregar aqui. Para isso eu quero te convidar, você que está com a sua Bíblia em mãos, abri-la no livro do Apocalipse, o capítulo é o de número 2. E o versículo é o de número 12 a seguir. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 12. Pastor Miguel, Deus abençoe o Senhor, viu? Em nome de Jesus, cada dia mais. Glória a Deus. Queridos, enquanto você acha Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, aproveite o ensejo para reforçar aos irmãos que no final do culto nós estaremos ali com material, e se for possível você passar ali e nos ajudar, assim faça em nome de Jesus. Apocalipse 2, 12, quem encontrou diga amém. Amém. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Repita comigo: o trono de Satanás. Mais uma vez e mais alto, sem medo, diga: o trono de Satanás. Escute: retens o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Repita comigo: Antipas. Mais uma vez, Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. E você que pode, diga amém. Amém. Tomai vossos assentos. Queira Deus, no alto de sua bondade e misericórdia, continuar falando conosco aqui nesta noite. Como eu vos disse, eu iria pregar Daniel capítulo de número 3, porém Deus fez o meu coração queimar, e Deus colocou dentro de minha alma a inspiração para podermos, em alguns minutos, pensarmos no texto que nós acabamos de ler. E para esta noite
Deus me deu um tema para vos pregar, e eu quero pregar debaixo do seguinte tema: Deus vai arrancar Satanás do trono. Para esta noite, a palavra que eu quero pregar obedece a este tema: Deus vai arrancar Satanás do trono. Quando nós olhamos para o capítulo 2, versículo 12 do livro do Apocalipse, nós estamos diante de uma das mais ilustres e importantes cidades da Ásia Menor. Nada mais e nada menos do que a cidade de Pérgamo, que ao lado de Éfeso, ao lado de Esmirna, ao lado de Tiatira, ao lado de Sardes, ao lado de Laodiceia e também de Filadélfia, faziam com que esta região fosse uma das regiões mais ilustres daquela época. Estas 7 cidades eram as cidades mais importantes da Ásia Menor. Pérgamo, entre as 7, era a cidade que mais se destacava, até porque ela estava localizada no alto de uma colina. Sendo assim, ela era praticamente inacessível para ataques surpresos. A cidade de Pérgamo estava posicionada próximo ao rio Lico. Este rio era um rio onde tinha águas limpas, águas purificadas. A cidade de Pérgamo também é uma cidade que dava acessos à entrada em Roma. Sendo assim, a cidade de Pérgamo era uma cidade extremamente acessível. Durante mais de 140 anos, a cidade de Pérgamo fora a capital do grande reino de Pérgamo. Porém, logo após a colonização romana em algumas províncias, o reino de Pérgamo deixa de existir e a cidade de Pérgamo é conquistada, capturada e dominada pelo Império Romano. Sendo assim, a cidade de Pérgamo vai se tornar uma cidade muito influente. Geograficamente falando, a cidade de Pérgamo era uma extensão da cidade de Éfeso. Porém, é sobre os domínios do Império Romano que esta cidade vai ganhar notoriedade, pois o Império Romano implanta e planta dentro de Pérgamo uma biblioteca que comportava mais de 200 mil rolos de livros de diversas matérias: ciências, matemática, filosofia, religião, estavam impressos dentro da cidade de Pérgamo, fazendo com que a cidade fosse extremamente visitada, principalmente pelos gregos, que eram amantes da filosofia. Porém, a cidade de Pérgamo é onde vai se originalizar o que nós conhecemos como os pergaminhos, que tornou-se então o papel mais utilizado naquela época. Dentro da cidade de Pérgamo havia muitos vinhedos, que fazia com que a cidade de Pérgamo tivesse uma veia comercial. Quem queria prosperar, quem queria crescer financeiramente e profissionalmente na cidade ou na região da Ásia, precisava obrigatoriamente trabalhar e estar envolvido com a cidade de Pérgamo. Quando nós olhamos para a cidade de Pérgamo no âmbito estrutural, podemos afirmar que a cidade de Pérgamo era a cidade mais desenvolvida da Ásia Menor, até porque dentro da cidade de Pérgamo havia alguns monumentos belos, monumentos sacros, monumentos sagrados e monumentos completamente subdesenvolvidos
na área da estrutura geográfica daquela cidade. Existiam no mínimo 7 monumentos que tornavam a cidade de Pérgamo uma potência naquela região. O primeiro monumento era chamado de o Templo de Trajano. Dentro do Templo de Trajano acontecia o culto aos imperadores. Acredito ser de conhecimento de todos que dentro das regiões dominadas por Roma é extremamente comum todo culto e toda reverência dada a estes era exatamente dentro do Templo de Trajano. Mas em segundo lugar havia o Teatro de Pérgamo. O anfiteatro de Pérgamo comportava um público de 10.000 pessoas sentadas confortavelmente. Se fôssemos agrupar as pessoas em pé, cabia cerca de quase 30.000 pessoas dentro deste anfiteatro. Este anfiteatro era utilizado para que as pessoas que adquirissem livros na biblioteca de Pérgamo pudessem se exibir, pudessem se apresentar dentro deste anfiteatro. Porém, dentro da cidade de Pérgamo havia também o que nós conhecemos como o Ágora. Pastor, o que era o Ágora? Ágora é uma espécie de ginásio, aonde o propósito, aonde a ideia central era a formação militar de soldados. Sendo assim, todas as crianças de Pérgamo do sexo masculino passavam pelo Ágora para serem aprovados e poderem compor o exército de Roma. O quarto monumento da cidade de Pérgamo era chamado de os aquedutos, que não apenas traziam água para dentro da cidade, mas também refrigerava a água e gasosificava a água. O quinto monumento da cidade de Pérgamo era chamado de o Santuário de Esculápio. O Santuário de Esculápio era um lugar onde eles chamavam de o Templo dos Milagres, uma vez que na cultura daquele povo, Esculápio era o Deus, entre aspas, que curava quaisquer tipos de enfermidade. E quando as pessoas sacrificavam a este Deus, ele se agradava e impedia que pessoas ficassem doentes. Dentro da cidade de Pérgamo havia o que nós chamamos de Basílica Vermelha, onde havia o culto às pessoas que haviam morrido. Mas todos esses monumentos eram considerados patrimônio da cidade de Pérgamo. Porém, o maior, o mais caro, o mais belo e mais estruturado monumento de Pérgamo era chamado de o altar de Zeus. Olha para cá, o altar de Zeus era um altar feito de mármore branco. O altar de Zeus era um altar revestido com pó de ouro. O altar de Zeus era um altar feito por sacerdotes que haviam sacrificado os seus filhos aos demônios daquela região. No altar de Zeus havia documentos que eram assinados. No altar de Zeus havia documentos que eram impressos. O altar de Zeus era o lugar mais visitado da região de Pérgamo. Quando nós estudamos a respeito do altar de Zeus, iremos descobrir que no altar de Zeus havia o que nós chamamos de sacrifício de animais. Só que haverá uma conexão entre o altar de Zeus e o templo de Trajano. Uma vez que os imperadores eram adorados, os imperadores gostaram dessa prática, eles vão fazer com que o altar de Zeus seja transportado para dentro do templo de Trajano, e obrigatoriamente todo morador de Pérgamo, todo homem, toda mulher
tivesse um documento de liberação para trabalhar, para construir, para vender dentro daquela região, teria que passar pelo altar de Zeus. Eu estou dizendo que os imperadores só davam o alvará, só davam a documentação para que as pessoas pudessem trabalhar, se as mesmas sacrificassem no altar de Zeus. É daí que vai surgir a expressão o trono de Satanás, porque o culto ao imperador já era uma prática horrenda, mas o sacrifício no altar de Zeus era algo inimaginável. Do que é possível falar aqui, ele sacrificava crianças. Do que é possível falar aqui, ele matava animais e comiam as vísceras do animal. Do que dá para falar aqui, eles bebiam sangue de crianças inocentes, uma promiscuidade, atos de feitiçaria, atos de bruxaria, atos de magia negra eram efetuados no altar de Zeus. É por isso que a Bíblia vai citar este lugar como o trono de Satanás. Então é imposta sobre a mente dos moradores de Pérgamo que para crescer na vida tinha que passar pelo trono de Satanás. Para ser alguém bem sucedido na vida, tinha que passar pelo trono de Satanás. Para poder ter uma vida bem estabilizada, tinha que passar pelo trono de Satanás. E isso vai me chamar a atenção, porque até dentro das igrejas de Pérgamo havia uma doutrina de Balaão. Para você ser alguém bem sucedido, para você crescer na vida, para você ser alguém bem quisto pela sociedade, você deverá passar pelo trono de Satanás. E algumas pessoas começaram a ceder, mas o que me alegra e me faz dar glórias a Deus aqui na noite de hoje é que em todo lugar aonde há quem se corrompe, também há remanescentes fiéis. Em todo lugar aonde há quem se entregue, há remanescentes fiéis. E é dentro deste contexto de imoralidade e de apostasia espiritual que vai surgir um camarada chamado de Antipas. A Bíblia não fala qual era o nome do pai de Antipas, a Bíblia não fala qual era o nome da mãe de Antipas, a Bíblia não fala se Antipas era casado, se Antipas tinha filho, a Bíblia não fala a idade deste homem, a Bíblia só fala-nos a respeito dele, o próprio Cristo o chamando de sua fiel testemunha. Eu fui pesquisar um pouco a respeito de Antipas e descobri que este Antipas aceitou no seu coração, decidiu no seu coração não passar pelo trono de Satanás, não sacrificar no trono de Satanás. Eu descobri que Antipas regava uma vida de oração e uma vida de jejum. Em um belo dia, Antipas orando e jejuando, o céu vai se abrir e Deus vai dar para Antipas uma visão. E nesta visão Deus colocava uma espada, aliás uma marreta, na mão de Antipas e mandava Antipas entrar no templo de Trajano e quebrar o trono feito a Satanás. E Antipas entrava no templo e quebrava o trono do diabo. Antipas volta da sua visão e debaixo de oração, debaixo de jejum, debaixo de temor de Deus, pega uma ferramenta que nós conhecemos como marreta e vai até o templo de Trajano. Quando os soldados veem Antipas entrando no templo, os soldados imaginam: está vindo para cultuar, está vindo para adorar, está vindo para sacrificar. Mas para surpresa dos soldados, quando Antipas entrou lá, pastora Maria, ele pega a sua marreta e começa a bater na base
do trono de Satanás, na base do altar de Zeus. É óbvio que quando ele começa a bater, os soldados, a fim de proteger o patrimônio sagrado de Pérgamo, vai pegar Antipas, vai prender Antipas. A história termina afirmando que Antipas é condenado a morrer assado dentro de um bezerro feito de bronze. Mas antes de Antipas morrer, Antipas contemplou o altar de Zeus caindo por terra, o trono do diabo caindo por terra. E é isso que eu vim pregar aqui nesta noite. Eu estou pregando para alguém aqui que o demônio, o diabo, Satanás estabeleceu um trono na sua vida. Eu estou pregando para alguém aqui que o diabo estabeleceu um trono na sua vida financeira. Você trabalha, você dizima, você oferta, você é honesto e você não vê o seu dinheiro frutificar. Eu estou pregando para alguém aqui que o diabo estabeleceu um trono nas suas emoções. Você vive uma montanha russa de emoções. Tem dia que você acorda feliz, tem dia que você acorda sorridente, tem dia que você acorda alegre, tem dia que você acorda cantarolando, mas tem dia que você acorda parecendo que tem uma bigorna nas suas costas. Não tem ânimo para orar, não tem ânimo para cantar, não tem ânimo nem de arrumar o cabelo, não tem ânimo para se vestir. Eu estou pregando para mim aqui que o diabo estabeleceu um trono no teu casamento. É por isso que está esse pé de guerra. Você fala A, ela entende B, você fala B, ele entende C. Não há uma comunicação perfeita, porque o demônio estabeleceu um trono no seu casamento. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que o diabo estabeleceu um trono no meio dos seus filhos. Essa rebeldia não é culpa da adolescência, essa rebeldia desenfreada é que Satanás colocou um trono lá e quer destruir a sua honra diante dos seus filhos. Eu estou pregando para alguém aqui que o diabo talvez estabeleceu um trono dentro daquela empresa. Você trabalha certo, não falta, não dá testado, produz, faz tudo certo, mas toda vez a hora de promover alguém, toda vez na hora de honrar alguém, o seu nome não é lembrado. Alguém esquece e não te honra pela tua meritocracia. Eu estou pregando para alguém aqui que talvez o diabo estabeleceu um trono naquela casa. Você não consegue dormir direito, todo dia você vê vulto, todo dia você vê barulho. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que o diabo estabeleceu um trono naquele quintal. É um pé de guerra, o pau está quebrando. Hoje você veio para cá, mas a bomba ficou lá para você desarmar. Eu estou pregando para alguém aqui que o diabo estabeleceu um trono dentro daquele
trono de Chucaveira, vai cair o trono de Eremiria, vai cair o trono de Maria Padilha, vai cair o trono de principado, vai cair o trono de potestade, vai cair o trono de ossos infernais, vai cair o trono do demônio, vai cair o trono de Satanás, vai cair o trono do capeta. O céu está dizendo: eu me levantei do meu trono para arrancar Satanás do meio. Ninguém pode dar a boca. Paruca na vaca, é profunda na cabeça, a boca na paroche, é profunda na vaca, é profunda na canta na catarafa, a profunda na chave da calamaçã, é profunda na vaca da combinação. Eu profetizo que quem vai sair de lá não é você. Eu profetizo que quem vai trocar de território não é você. Eu profetizo que hoje eu vou liberar do jeito que Deus está me dando. Papai vai pegar o demônio pelo colarinho e vai dizer: eu saio ou eu te arranco, eu saio ou eu te arranco, eu saio ou eu te arranco. Eu já estou ouvindo no mundo espiritual barulho de um movimento. Eita caralho, eu estou vendo pelos olhos da fé Satanás pegando caixa, colocando as suas tralhas e dizendo: vamos sair de lá, porque hoje o culto foi diferente. Vamos sair de lá, porque hoje ela está revestida de autoridade. Vamos sair de lá. Eu profetizo: Satanás não manipula a tua casa, Satanás não manipula os teus filhos, Satanás não tem mais poder sobre o que é teu. Se tiver dois crentes que crer, levante a sua mão, abra a sua boca e começa a dar glória, e começa a dar glória, porque no glória da igreja o trono do diabo cai, no glória da igreja o trono do diabo cai. Quem tem glória vem, quem tem aleluia vem, quem tem glória vem, quem tem aleluia vem, quem tem glória vem, quem tem aleluia vem. Quem está com medo de Satanás, fecha a boca e baixa a mão. Mas quem está crendo que nesta noite Deus chega a poder e a autoridade, abra a boca, levanta a mão e começa a adorar. É para a calamarca, é para o calamanda, é para mudar a cataraça, é para minar a catoteca, é para mudar a catoteca praça, a mudança de cantobré, é para mudar a calamarça. Olha o que Jesus disse em Lucas 10:19: eis que eu vos dou poder, eis que eu vos dou poder, eis que eu vos dou poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Eu te convido a entrar nesta guerra comigo agora. Guerreia pela tua casa, guerreia pelos seus filhos, guerreia, 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 guerreia. Quem é de guerra venha, quem é de beleza entra, quem é de guerra venha, quem é de beleza entra. O céu está dizendo: eu sei aonde o diabo se escondeu, eu sei que é ele o autor e o manipulador desta guerra e desta situação. Mas é hoje que eu arranco ele do trono e te dou paz, eu arranco ele do trono e te dou saúde, eu arranco ele do trono e harmonia, eu arranco ele do trono e te renovo, eu arranco ele do trono e te encho. Então receba agora a glória que desce aqui. Pega, 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 pega. Todo peso espiritual que quer impedir você de cultuar, todo peso espiritual que quer impedir você de romper, todo peso espiritual. Agora eu entendi o porquê hoje eu passei o dia inteiro com meu corpo pesado. Parecia que eu tinha corrido uma maratona, o corpo esgotado. Agora eu entendi, era Deus me alertando: Cleito, vai ser noite de guerra, vai ser noite de peleja, mas fica tranquilo, pastor Miguel, Deus não entra em guerra para perder, Deus não entra em peleja
que pode adorar? Tem alguém 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 que pode adorar? Ela manda a caramanca. É para mudar. Eu vou liberar a última palavra profética. E quem não pegar essa não está na carne, já está no osso. Em Lucas capítulo 13, Jesus vai se deparar com uma mulher que estava há 18 anos encurvada. Detalhe, o problema dela não era na coluna, não era na L1, na L2, não, o problema dela não era nas vértebras. O texto diz que havia sobre ela um espírito imundo que fazia ela andar curvada. Era o trono do diabo estabelecido na vida dela. Jesus chegou e disse: seja livre. Jesus chegou e disse: seja livre. E a mulher se endireitou. Posso liberar? Quem quiser receber, levanta a mão. Deus está dizendo: aonde o diabo dominou há 18 anos, aonde o diabo dominou há 10 anos, aonde o diabo dominou há 5 anos, aonde o diabo dominou há 1 ano, hoje ele perde a força. Agora, olha eu quebrando, 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 olha eu quebrando. Enquanto tudo na glória, o trono dele é quebrado. Enquanto tudo na glória, eu vou deixar a igreja adorar. Adore, 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 adore. Sai daquele quarto, sai daquela sala, sai daquele corredor, sai daquele banheiro, sai daquela cozinha, sai daquela garagem, sai daquele quintal, sai daquele prédio, sai daquele apartamento, sai daquela sala, sai daquele setor, sai daquela empresa, sai do casamento, sai de debaixo da cama, sai de detrás do guarda-roupa, sai de detrás da mesa, sai da perna. Tu perdeu, tu perdeu, tu perdeu, tu perdeu. Olha o general alegrando, olha o general alegrando, olha o general alegrando, olha o general alegrando, olha o general alegrando. Ele guerreia, ele guerreia, ele guerreia, ele guerreia, ele guerreia, ele guerreia, ele guerreia. Ele guerreia, ele guerreia, ele guerreia, ele guerreia. Eu vou deixar do céu. É pra babar, é pra mudar a calamar, é pra minar essa terra. Não me tenha por louco, não me tenha por maluco. Eu estou debaixo de orientação de Deus, Fernanda. Anabaruxereba, Anacacereba, é pra mudar a terra. Satanás está perdendo a mordomia. Em janeiro ele reinou, em fevereiro ele reinou, em março ele reinou, no começo de abril ele reinou, mas Deus se levantou do turno e está dizendo: acabou a palhaçada, acabou a palhaçada, acabou a palhaçada, acabou a palhaçada.
convidar a igreja para se colocar de pé. É curácia de revaga, é para lá de que é mesai, que é de onde é vai, é para um narate que é para a senhora vai, é nega de renasa terra, é para um narate de que é para a senhora, a dor que é plebe é de que é lucifara sai, é nega de calamaçaia, sarapata comenderébia. Eu te convido agora a abraçar o crente do seu lado aí. Mulher abraça mulher, homem abraça homem, para não ter nenhum tipo de desconforto, mas abraça alguém aí agora. Se quem estiver do seu lado for seu cônjuge, tenha tamanha liberdade, mas abrace e ora por ele agora. Abrace e ora por ela agora. Abrace e ora. Eu quero que você grude nela e ore por ela. Eu quero que você grude nele e ora por ele. Ora, pastor Miguel, o senhor me ajuda? Abraça aquele irmão de blusa azul, de camisa azul, para mim, por favor. Abrace e ora. Abrace e ora. Abrace e ora. Meu Deus do céu, meu papai amado, abrace e ora. Isso. Olha Deus quebrando correntes agora. Olha Deus jogando a ansiedade, a depressão, a crise do pânico por terra. Olha Deus trabalhando. É sinal de verde aqui. Isso. Abraça. 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 Olha Deus. Esse varão aqui, ó. Esse varão, profeta, vem cá, varão. Vem cá, meu Deus. Abraça ele para mim, guerreiro. Ô pastor, enquanto aquela mulher está marchando, Deus está quebrando o laço na casa dela. Enquanto aquela mulher está marchando, Deus está fechando a sepultura. Deus está dizendo: o demônio não mata, Satanás não mata, o capeta não mata. Eu quebrei o trono dele. Eu quebrei o trono dele. Vem cá, pastora Maria, debaixo dessa graça, debaixo dessa unção. Vem cá, pastora Maria, debaixo dessa graça, debaixo dessa unção. Ora! Deus está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Estou todo arrepiado aqui. Achou, levando. Neste lugar. Glória a Deus. Você crê nisso? Há uma graça muito forte aqui da parte de Deus. Quem tem, quem não tem, irmão, sinto muito. Estou toda arrepiada que meu corpo está pegando fogo. Por isso que o diabo se levanta para te derrubar, meu Deus. Se tudo está difícil, adore. Adoro o Senhor. Meu Deus. Irmão, só não sentiu quem não está ligado. Estou sentindo algo muito forte aqui na face. Vai ter milagre lá na tua casa. Aquele cão vai sair, já saiu. Em nome de Jesus. Eu repreendo o espírito da enfermidade. Em nome de Jesus. Eu repreendo o espírito da confusão. Eita Jesus, meu Deus. Sinto Deus aqui. Aleluia, Deus. Meu Deus. Muito obrigado, Senhor. A autoridade Deus está colocando nas tuas mãos. Muito obrigado.
Sai daqui, irmão, para a tua vitória. Em nome de Jesus, amém? Pastor, o presbítero Cício, vem aqui, meu filho, dar a bênção. Você vai